Salve, signo de Escorpião, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Seja mais que bem-vinda. Mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Bora lá para a leitura de vocês. Meus amores, recadinho rápido, tá? O clube de membros, né? Seja membro aí, tá ativado para quem quiser ajudar o canal, para quem quiser virar membro, tá? Tem duas opções por enquanto, que a primeira opção é só para ajudar o canal, quem quiser ajudar o canal, obviamente, menos que uma coxinha por mês. Tá? E a segunda opção, por enquanto, está dando desconto nas perguntas objetivas. Quem entra já tem direito a 2 perguntas objetivas com desconto, tá? Um bom desconto, inclusive. Ok? Mais para frente, vou colocar os vídeos antecipados, lives... como é que chama? Ixi, esqueci. Lives exclusivas. Enfim, ok? Acho que esqueci de me apresentar. Eu sou Flávio Augusto, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Bora lá, signo de Escorpião, sem mais delongas. Lembrando, são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim, ou louco, a acontecer, se vão ou não. Não é uma questão minha, não é uma questão tarô, é uma questão sua. Mais uma tarô. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando. Pode refletir um presente ou até mesmo um passado. Fala com Sol, Lua, Ascendente e aquele blá, blá, blá. 10 de paus, tarô, por gentileza. Você eu pego, você não. Aham. Vamos lá, Scorpions. Fundo do deck, a Rainha de Paus. Esqueci de falar. Para ser membro, é no botãozinho aqui embaixo, seja membro, acho que está escrito isso. Meus amores, a gente abriu com uma lâmina muito positiva, tá? Foi a lâmina do Sol. Muito positiva mesmo essa lâmina. Uma das melhores lâminas do tarô. Porém, ela foi clarificada pelo 7 de copas. Tá? E na sequência, o 10 de paus, que é uma lâmina finalizatória e tal, coisa... que foi clarificada pelo 8 de ouros. Aqui na realidade, são duas situações. Não é que são duas situações. Vamos colocar aqui, eu vou clarificar essas lâminas, mas já vamos falar sobre essa questão. 7 de copas batendo em cima da lâmina do Sol, está me falando de algumas escorpianas, alguns escorpianos, que talvez estejam dentro de uma situação ou de escolha, ou uma situação de ilusão aqui, ou uma situação de estarem meio que perdidos de uma certa forma, mais emocionalmente, vamos colocar assim, o que reflete nas suas outras áreas, vamos dizer assim, tá? Por conta desse 7 de copas em cima do Sol, onde é como se você tivesse que fazer uma escolha, ou você estivesse meio que perdido com relação ao que fazer, não tendo clareza com relação a isso. Entende? Porque aqui está me dizendo que o Sol, que seria o quê? Seria essa clareza, tá? Que seria o entendimento do que eu quero, do que eu preciso fazer neste momento, ele está sob o efeito desse 7 de copas, ou seja, não sei muito bem como que eu vou agir, como que eu vou fazer, o que que eu vou escolher, e a gente pode estar falando de qualquer situação, tá? E isso tá me deixando um tanto quanto bloqueado, vamos dizer assim, sem saber muito que direção seguir. Como assim? Por conta desse 10 de paus que está do lado da lâmina do Sol. Só que o 10 de paus ele veio clarificado pelo 8 de ouros, ou seja, aqui entra uma outra situação que talvez algumas pessoas estejam batalhando muito em uma questão, e essa batalha, esse batalhar muito em uma questão, trouxe algum tipo de peso, algum tipo de... Como é que eu vou colocar? Te onerou de uma certa forma, vamos dizer assim, Scorpions. Onde nesse 10 de paus é onde você não consegue enxergar ou vislumbrar um caminho ou uma saída para alguma situação. Eu entendo que talvez para algumas pessoas pode ser sim um excesso de trabalho,
Algumas pessoas sim estão trabalhando demais e não estão conseguindo realizar ou conseguir alguma coisa que desejam aqui, mesmo porque o 10 de paus cruzando com esse 7 de copas me mostra muita dúvida. Então, será que o que eu estou fazendo é o que eu deveria estar fazendo? Será que esse trabalho que eu estou fazendo é o trabalho que é da minha vida? Ou... Aqui tem muito uma questão de propósito também, sabe? Algumas pessoas buscando um propósito, mas sem conseguir entender sequer aonde estão, sabe? É como se eu preciso me reconhecer ou reconhecer alguma situação aqui para que eu possa atingir um objetivo, seja ele qual for, e eu não estou conseguindo esse tipo de situação, não é? Para outras pessoas, talvez seja você insistindo em alguma coisa que talvez não tá mais, não é uma coisa que está gerando algum tipo de fruto. E aí, do lado desse 7 de copas, é o que eu poderia fazer que não fosse isso. Então, eu estou insistindo em um relacionamento que eu não vejo mais nenhuma possibilidade, ou não estou enxergando uma saída para alguma coisa dar certo. Estou insistindo em um sentimento que não está bem claro se é um sentimento legítimo ou não. Estou insistindo em um trabalho que eu também não sei se esse trabalho vai me levar para algum lugar ou não. Estou insistindo em uma situação que eu acredito ser o meu propósito de vida e eu não sei se realmente esse é o meu propósito de vida. Ora, se é uma situação que está te levando a um 10 de paus, escorpiano do meu pequeno coraçãozinho, a gente entende que é algo que talvez não seja tão condizente com a sua realidade, com o que de fato teria que ser para você, vamos colocar assim. Porque a lâmina do sol é clareza, é entendimento, é um trabalho perfeito, é um relacionamento incrível, é uma vida incrível, entende? Vamos clarificar essa parada aqui para a gente entender melhor o que é essa situação. O começo sempre fica meio confuso, tá? Mas a gente vai desvendando aos poucos. E para quem é nova, para quem é novo no canal, o tarólogo é meio doidão mesmo. A gente traz um trabalho bem sério, mas traz uma leveza para... Às vezes dá umas risadas, umas broncas. Fala desse 7 de copas aqui, esse banguinho. 3 de espadas. Tem que esperar a compensação da câmera, né? Mais uma. Grande alta sacerdotólias aqui, alta sacerdotisa. Mais uma. 10 de copas. Bastante coisa envolvida, né? Algumas questões de família, algumas questões de relacionamentos, algum tipo de situação complicada aqui que aconteceu na sua vida, alguma situação espiritual também. Existe aqui, para algumas pessoas, tá? E eu tenho que falar, uma espécie de obsidiação, vamos dizer assim. Talvez algumas pessoas signo de escorpião estejam sendo obsidiados aqui, espiritualmente falando. Como assim? Encosto, tá? Encosto. A vibração tá baixa, a situação tá complicada. Aqui, ó, por esse 10 de paus, pode me mostrar que você esteja espiritualmente vulnerável a ataques espirituais aqui. E muita coisa desse 10 de paus também é por conta dessas questões espirituais, tá bom? Para algumas pessoas, não para todas as pessoas. Para outras pessoas tem alguma situação espiritual sim, envolvendo, mas aí seria mais para essa questão do propósito, vamos dizer assim. Esse 3 de espadas, ele já fala bastante coisa desse 7 de copas, né? Ou seja, eu já passei por algum tipo de apuro, algum tipo de situação de traição, de dor, de sofrimento, tá? E agora eu estou meio que perdido de forma emocional, não consigo muito bem ouvir minha intuição, e não é que você não consegue ouvir sua intuição, Scorpions. Muito pelo contrário.
Aqui você está confundindo sua intuição com, os seus próprios pensamentos, ou o que você entende como que seria certo. Vou dar um exemplo. Sua intuição diz uma coisa. No seu entendimento, o que sua intuição falou é completamente... Da onde? Como assim? Vou dar um exemplo. Um exemplo que seria interessante. Você está com a intuição, por exemplo, de fazer uma mudança. É um exemplo, tá? Aí você fala assim, bom, para onde eu iria? O lugar que eu gostaria muito de ir morar é o litoral norte de São Paulo, ali, Bertioga, São Sebastião. Você fala, pô, mas Bertioga, São Sebastião, meu, nunca fui, ou se eu fui para passear, não sei nem como é que... É um negócio que, para mim, é abstrato. É mais ou menos isso, sabe? Você sente, é como se você estivesse sentindo alguma coisa, não necessariamente nesse caso, então tem que exercer um trabalho, fazer um trabalho, ou eu tenho que começar um projeto, ou eu tenho que chegar naquela pessoa, conversar com aquela pessoa, como se você estivesse sentindo algo, mas automaticamente quando você sente esse algo, vem já um pensamento tipo que, meu, não, isso é surreal, isso não é para você, sabe? E aí você joga isso como a realidade. É muito essa questão do 7 de copas, porque eu vejo nesse 10 de copas com a autossacerdotisa, tá? Que por conta desse 3 de espadas é onde não há movimentação. Bom, aqui eu tenho a intuição do que é bom para mim. Só que isso daqui não deixa eu ouvir a minha intuição. E aí, obviamente, eu fico perdido com relação às minhas questões, ao que eu quero aqui, né? Eu não tenho clareza certa do que são essas copas, do que é isso, do que vai me esperar, ou seja lá o que for aqui. Entende? E aí, nesse meio tempo, Scorpions, você continua insistindo, ou trabalhando, ou fazendo algo que já está num 10 de paus. E esse algo que você está insistindo, fazendo, que já está num 10 de paus, não te permite enxergar ou vislumbrar uma situação aqui, seja ela qual for. Entende? Fala do Sol, Tarô, por gentilância aqui. Signo do Escorpião. Valete de espadas. Mais uma, por gentilância. Poucas palavras, irmão. Isso, vira na mão. Você vai entrar dentro do armário com a porta fechada. Olha lá, porta fechada. Aí, mais uma. Vamos ver a turminha daqui. Ele tá brigando com o tarô, é porque não tem afinidade. Ó, gente, se for fazer comentário zoado, não faço, porque ultimamente eu tô no nível sem paciência. Tô numa pegada muito ariana. Eu tô dando cada invertida que só eu, nossa senhora. Aí eu dou as invertidas no outro dia, putz, não precisava ter dado essa invertida, né? Precisava sim. Tem gente chata pra cacete, não. A lâmina da força com valete de espadas. Muito bem. A lâmina da força já é uma lâmina espiritual. E já está dizendo aqui, para você ter clareza com relação ao que você quer, ou o que você está querendo entender, o que você está querendo fazer aqui, Scorpions, você precisa estar com o seu espiritual bem alinhado. Como assim? Aqui, com esse 8 de ouro, 7 de copas, 3 de espadas, 10 de paus, né? Eu posso puxar no pêndulo aqui, que vai dar geral. O negócio vai virar um helicóptero aqui, que tem... A maioria das pessoas que estão, não estou falando todas, a maioria das pessoas que estão me assistindo estão com ou chakras desalinhados ou bloqueados. Principalmente o chakra cardíaco, o coronário
plexo solar, esqueci o nome, chakra básico, que é o que conecta a gente aqui na Terra, e esse chakra é muito importante, ele está alinhado, né? Mas aqui os principais, plexo solar, cardíaco, coronário, que é a conexão com a espiritualidade, né? Ou seja, tá tudo lascado. Ó, Flávio, como assim? Eu tava desse modelo, gente. Eu tava desse modelo. Como que você resolveu? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? O contato de uma amiga que ela faz o alinhamento dos meus chakras. Ela está sem agenda por enquanto, se eu não me engano, tá? Mas ela não está deixando de responder e está colocando conforme vai abrindo espaço na agenda dela, ela vai inserindo, vai fazendo, tá bom? É muito bom, me ajudou pra caramba, muito, assim, num nível desconhecido. Para quem quiser, no primeiro comentário, qual que é o primeiro comentário? Quando você entrar nos comentários, ele vai estar o primeiro escrito ali em cima, tá? Ele vai estar fixado. O que acontece? A lâmina da força em cima do Sol já fala dessa questão do espiritual. E a lâmina da força é o espiritual sobre todas as coisas. Como assim, Flávio? Espiritual sobre todos os elementos. Nossas emoções, nossas ações, nossos pensamentos, né? E nossa materialidade. Ou seja, se isso não está em equilíbrio, obviamente que a situação não vai ter uma clareza. E aqui eu estou vendo muita coisa emocional e muita coisa, algumas questões mentais, muito emocional, tá? E essa situação afetando a sua ação. Ou seja, essa questãozinha, que pra gente parece, para muitas pessoas parece uma situação besta, é o que não está deixando você dar o primeiro passo, ou sair desse 10 de paus. E aí veio o Pajem de Espadas com a força que está falando, bom, precisa de ímpeto, precisa de vontade. Toda situação, ela precisa de uma força, ela precisa de um querer, vamos dizer assim. E a lâmina da força com o valete de espadas embora o caminho não esteja tão claro, o primeiro passo precisa ser dado. Qual que é o primeiro passo que precisa ser dado? Você observar aqui dessas 7 copas que você tem, ou seja, 7, eu estou colocando de acordo com a lâmina, tá? 7 situações. O que dessas 7 situações é menos prioridade para você? Risca. E vai fazendo por eliminação, Scorpions. Melhor, a forma mais simples. Ah, mas sobraram 4, beleza. Essas 4. O que é mais prioridade? Entende como é que a gente consegue se organizar? Porque aqui, eu sei, meus amores, tem muita situação emocional envolvida, tem situações de passado, que se o 7 de copas está aqui trazendo ilusão, teve um 6 de copas que aconteceu, teve dor, teve tristeza. Isso mexeu demais, inclusive, com o seu espiritual, pode ter mexido até para algumas pessoas com alguma questão física, entende? E aqui, o Sol com a força e o Pajem de Espadas está falando para você agir de uma forma estratégica e mental, mas com intelectualidade. Não é na força bruta, não é tentando fazer as coisas darem certo de acordo com o que você entende que tem que dar certo. Não, não é isso. É você trazer o entendimento para o que realmente, de fato, aqui você tem que olhar nesse momento e descartar as outras situações ou deixar as outras situações em segundo plano. Entende? Fala do 10 de paus aqui. E aí eu vou entender o que é esse 7 de copas desses 3 espaços para a gente poder aprofundar. 10 de paus aqui, por gentileza, tarô. Poucas palavras. A lâmina do carro, lógico, não consegue, não vai enxergar. Para algumas pessoas tem uma viagem ou uma mudança envolvida. Só que você não está conseguindo nem dar o primeiro passo. Tipo,
Tipo, tudo se torna um empecilho para isso. Mais uma. 8 do 10 de paus. A lâmina do Cavaleiro de Ouros. Com a lâmina do carro. Quando tem a mudança, as coisas começam a acontecer. Fala do 8 de ouros e aí a gente pega um outro tarô, por gentileza. Quase. 5 de paus. Para algumas pessoas, a gente pode estar falando de um conflito relacionado a um trabalho. E essa situação já está pedindo uma... É como se tivesse chegado no limite. E está pedindo uma mudança. Flávio, como assim uma mudança no trabalho? Mudar de trabalho. Para sair do meu trabalho? Não, ninguém está falando isso. Está falando para você buscar um outro trabalho. E aí, quando você conseguir uma outra entrevista, alguma coisa, você sai. Né? Mas tem para algumas pessoas uma situação que já não dá, não funciona mais, não. 5 de ouros, 5 de paus e 5 de ouros, gente. Tem muita gente insistindo numa falta aqui, isso está trazendo conflito. Ou seja, agora eu entendi porque o 10 de paus. Agora eu entendi porque o 10 de paus. Grande eremolhas no fundo do deck. Né? O eremita. Autoconhecimento tá passando longe. Tô brincando, não é para todos. Vamos lá. Para alguns sim. Para alguns sim. Tá tem uma situação tão materializada aqui que para quem for, essa pessoa não vai gostar do que eu vou falar e vai sair desse vídeo, com certeza. Mas aqui você está olhando tanto para as questões da Terra, mas tanto, e você não está conseguindo resolver seus problemas, porque o seu problema aqui está no espiritual e você está cagando e andando para o seu espiritual. Pode sair agora. Eu não passo a mão na cabeça. E a espiritualidade vai bater em cima de você aqui. Ah, mas é a espiritualidade que vai me prejudicar? Negativo. É o seu próprio espírito que está fazendo isso. Porque você está fora de um caminho aqui que talvez você deveria estar. E principalmente se você tem algum tipo de dom, algum tipo de mediunidade, alguma coisa que está se negando a olhar para isso, não bota a culpa na espiritualidade. A espiritualidade vai respeitar o seu livre-arbítrio. O que, quando acontece isso, é muito interessante. Os espíritos vão te cobrar porque você não está trabalhando com a espiritualidade. De verdade, esses caras estão cagando e andando para você. Você assumiu um contrato, você não quer fazer, eles vão falar, tá tudo bem, fica ali. Só que eles também não vão ficar ali tipo aparicando. Ou seja, vai ter abertura. Vai ter abertura para quê? Para chegar espíritos não legais. Aí esses espíritos vão começar a te zoar. Só que o seu próprio espírito, percebendo que você está fora de um caminho que talvez você tenha feito um compromisso, ele vai começar a forçar. De que forma? Ele vai começar a te prejudicar. Meu espírito me prejudica? Sim, porque ele quer ir para um caminho e você quer ir para o outro. É onde dá o desânimo, é onde você não consegue mais enxergar uma solução, é onde tudo que você vai fazer, você fala assim, não quero fazer isso. Entende? E muita obsidiação também aqui, Scorpions. Scorpions, vocês são altamente espirituais. Não tem como negar, tá? Bora lá, fala aqui pra mim, Tarô, primeiro desse 3 de espadas. O que causou esse 3 de espadas aqui na energia do signo As de Paus? Nossa Senhora, ajudou pra caramba. Fala do As de Paus aqui. A Imperatriz. Putz grila, para algumas pessoas aqui, isso aqui tem alguma coisa a ver com a mãe, tá? E tem alguma coisa a ver, inclusive, na infância. Ou seja, não saiu um 8 de espadas aqui, mas para algumas pessoas pode ter sido uma espécie de um abandono. Isso está refletindo hoje. Isso está refletindo hoje. Isso daqui pode ter sido alguma questão envolvendo, sim, uma figura feminina. E essa figura feminina pode ser você, algo que iniciou de uma certa forma muito rápido. Posso estar falando com pessoas aqui que foram mães muito cedo.
né? Ou pais muito cedo, obviamente, também. E não tiveram tanto essa pegada né, do mundo, vamos colocar assim. Né? Fala aqui para mim dessa autossacerdotisa, Tarô, por gentileza, o que é essa questão autossacerdotisa? O 2 de paus, não precisa de mais nada, né? O 2 de paus na autossacerdotisa, aqui, para algumas pessoas, tem sim uma intuição travada, mas é uma intuição travada por conta de você. Tá? É como se a espiritualidade estivesse falando, você precisa dar um primeiro passo em direção à própria espiritualidade. E esse 10 de copas aqui, o que é essa questão familiar, tá no... O 10 de pentáculos. Cacetada. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui escorpianas e escorpianos que enxergam e sentem que existe alguma coisa muito forte e incrível que vai acontecer com você. Só que você não, primeiro, você não está dando ouvido para sua intuição. Segundo, existe essa questãozinha do 3 de espadas com esse as de paus e essa imperatriz aqui. Tá? E essa imperatriz, ela pode representar, por exemplo, uma esposa, um relacionamento que começou. Isso aqui pode representar, por exemplo, até situações de pessoas que tiveram perdas de uma forma rápida. Perdeu uma prosperidade. Vou dar um exemplo. Olha, esse exemplo é bem específico, tá? Inclusive, o que me veio aqui. Você veio de uma família que era uma família extremamente próspera, mas de repente a família perdeu tudo e você cresceu dentro de um processo de escassez. E isso hoje está refletindo, porque é como se você não tivesse o direito de ser feliz, de ter um 10 de espadas, um 10 de copas, um 10 de ouros. Só que você sente lá no fundo que você sim tem alguma coisa relacionada ou a relacionamento ou a prosperidade financeira que está muito forte, muito latente, só que você não sabe como você pega isso. Você não sabe em qual copa isso tá. Na realidade, de uma certa forma, Scorpions, você até sabe, mas o que acontece? Você está vibrando e trabalhando tanto no que você não tem hoje, ou que você perdeu, que você não consegue mais sair dessa energia. Então você fica num eterno looping aí, né? Quando às vezes até pode conseguir alguma coisa, de repente cai. Tarô, como que escorpianas e escorpianos podem sair dessa teia aqui do 7 de copas? Eu vou precisar de... vamos lá. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Poucas palavras, irmão? Não quer mais me dar nenhuma? Tá, para algumas pessoas tem alguém tem alguém aguardando alguma situação de justiça para sair de uma situação. Só que nesse meio tempo tá bem detonada a questão, né? 9 de copas, 2 de espadas. Perfeito. Vamos lá. O 2 de espadas batendo numa situação de 7 de copas é complicado. Porque o 2 de espadas traz uma dúvida e o as de espadas está na mesa. Ou seja, existe alguma coisa aí, e isso é muito particular, não dá para falar numa leitura coletiva. Aqui já tem bastante informação, inclusive. Existe alguma coisa aí, Scorpions, que você está se negando a olhar. Seja na sua questão espiritual, seja nas suas questões mentais, seja não sei. Tem alguma coisa que você não quer olhar. E se tratando de sentimento, se for uma questão emocional, você precisa aqui soltar uma necessidade de
uma resolução emocional. Para alguém vai fazer sentido. Repito, é como se você estivesse esperando uma, não digo uma cura, mas uma resolução com relação a alguma questão emocional. Para quem vai ser entendido, tá? E aqui está falando, não, Negeref, não é isso. Solta o que aconteceu, essa solução emocional, ela independe de você, porque é uma questão que envolve mais uma situação kármica do que qualquer outra coisa. Isso, se for alguém esperando uma retratação, não vai acontecer, porque essa retratação ela tem que acontecer de forma espiritual. Tá? Para outras pessoas, 2 de espadas, tem uma dúvida, e aí é o que está o X da questão, tá? No 7 de copas, onde o 7 de copas traz múltiplas opções, o 2 de espadas me traz 2. Ou seja, é como se você estivesse tirando uma dúvida de dimensão. Vamos lá. Eu preciso escolher caminho X ou caminho Y. Só que eu não consigo decidir em qual caminho eu vou. E esse de não decidir em qual caminho eu vou colocando outras situações para respaldar a minha inércia, a minha paradeira. Ou seja, são só 2 caminhos que eu preciso escolher. Só que eu vou colocando várias desculpas, várias situações. Eu não consigo escolher porque o meu filho não acorda cedo. Eu não consigo escolher porque o meu marido ou minha esposa não fala comigo. Eu não consigo, sabe? Uma coisa assim. Vai colocando várias outras situações para poder respaldar o que você não faz aqui. E aqui está falando, tem um caminho que é seu, que é para você. E para te tirar dessa situação, inclusive, tá? Algumas questões envolvendo, inclusive, a espiritualidade. Vou mostrar as lâminas que é mais fácil. 2 de espadas, 9 de copas, As de espadas, a justiça. Tá? Para outras pessoas aqui, tem uma situação muito de desejo. Só que tem alguém negando algum tipo de sonho ou de desejo. E negando que isso talvez seja verdade. Como assim? Vou dar um exemplo. Aqui tem uma comunicação. Então vamos utilizar essa comunicação para exemplificar. É só para exemplificar. Adapte ao momento, Scorpions. Eu gosto de uma pessoa. Essa pessoa já passou pela minha vida ou não, adapte, tá? Eu quero, o meu sonho, o meu desejo, o que eu desejo mesmo é comunicar com essa pessoa e expressar, falar para ela o que eu quero, não sei o que lá, mas eu tô na dúvida com relação a isso. Por quê? Porque eu já tive algum tipo de probleminha aqui. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Tá? E aqui é como se você estivesse negando o seu desejo, o seu sonho. Automaticamente, quando eu nego, eu mexo com as minhas questões emocionais. Qualquer outra coisa que aparece é ilusão. E eu não estou falando de relacionamento, qualquer outra coisa que aparece. Aqui é como se muita gente tivesse com indiferença da vida. Ou seja, eu tenho um sonho, um desejo, eu tenho uma vontade, mas eu vou negar isso até o dia do julgamento, tá? Eu vou negar essa vontade e adapte, porque pode ser, aqui tem uma verdade, então pode ser alguém negando. Se a gente tem situação familiar aqui, inclusive negando as suas próprias questões. Eu não vou entrar nessa seara, mas negando as suas próprias questões, tá? Por conta familiar aqui. E aí eu vou segurar, eu vou negar isso até o dia do julgamento, só que por conta de estar neste processo de negação, tudo perdeu a graça para mim. A vida perdeu a graça. Né? Para outras pessoas existe a necessidade de uma comunicação. Comunicar alguma coisa ou comunicar alguma coisa a alguém aqui.
Entende? É como se você precisasse trazer ali eu tô saindo de casa, ou sei lá, alguma coisa assim. Tô saindo, para mim deu esse trabalho, ou para mim deu esse relacionamento, ou para mim deu essa situação, sabe? Aqui eu vejo é como se alguém tivesse preso dentro de uma eterna não digo nem vontade, mas é um pensamento de que alguma coisa poderia se resolver, mesmo sabendo que algo não vai se resolver. Entende? Por quê? Porque tem esse 5 de paus com 5 de ouros. É algo que já... Eu vibro no que não tem, eu tô olhando pro que não tem. Entende? Só para finalizar, tarô, finaliza aqui para mim, por gentileza. Nossa, que eu falei que eu ia fazer uma leitura de 20 minutos, 36. A galera me xinga. O enforcado. Aqui precisa ter uma mudança, meus amores. Gente, vocês estão entendendo que... Agora é a hora de eu mostrar essas lâminas, obviamente, né? Vocês estão entendendo que a situação, ela está mais favorável do que você possa imaginar aqui? Porque nós temos o cavaleiro de espadas indo em direção ao enforcado. Aqui nós temos o pajem de espadas com... vamos lá. É muito complicado. Nós temos o pajem de espadas com a força na lâmina do sol. Então é onde eu tenho clareza de que eu tenho que fazer a movimentação. E aqui o sol, a força, a lâmina número 8. E aqui nós temos o enforcado, o cavaleiro de espadas indo em direção ao enforcado, que é a lâmina 12. Em alguns tarôs, e isso eu não concordo no tarô de Rider-Waite e nesses mais modernos, a lâmina da força é a lâmina 11, não é a lâmina 8. Se a gente pega o tarô de Marsella, por exemplo, a lâmina da força é a 11, não é a 8. É mudado pelo Waite aí, e outros tarólogos. Né? E aí, se a gente for pegar na sequência, eu crio a força no 11, pajem de espadas, cavaleiro de espadas em cima do enforcado, onde o enforcado é o quê? Novas possibilidades, novas perspectivas. Quando eu entendo que eu tenho força, o cavaleiro de espadas entra em ação e começa a olhar as novas possibilidades, que aí é onde você sai dessa parada do 10 de paus. Porém, quando você sai dessa parada do 10 de paus, olha o que tem. Novos caminhos com uma nova possibilidade extremamente sólida, que é muito diferente desse 7 de copas aqui, tá? E completamente diferente desse 5 de ouros. Entende? E eu não entendo aqui que esteja tão difícil. Obviamente, cada um tem suas questões, tá? Mas eu não entendo que talvez esteja tão difícil aqui para algumas pessoas. Para algumas pessoas existe um passo. Esse 2 de espadas já fala muito dessa questão. É muita dúvida ou alguém está se negando a enxergar uma possibilidade. Ah, Flávio, esse 7 de copas aqui tá aí porque eu saí de um relacionamento e eu tenho uma vontade de voltar para essa pessoa, mas eu não sei. Ué, fala, não, você já tem, pô. É matemática. Entende? Não, você já tem. Ah, eu quero me candidatar a uma vaga num trabalho, prestar um concurso. A situação negativa você já tem. Você tem que... Aí onde você está vibrando? No que você não tem. Entende? Escorpios. Bom, meus amores, já deixou o like, comentário? Gente, foi muito grande esse vídeo. Já deixou o like, comentário, já se inscreveu nesse canal? Espero que sim. Se você fez tudo isso, obrigado. Se você não fez, ajuda o canal, por favor. Quem quiser ser membro aqui do canal, vai ter mais benefícios, gente. Porque eu preciso de membro para poder colocar os benefícios, senão eu não consigo. Entende? Nem o YouTube deixa eu colocar benefício
se não tiver membro, dependendo do benefício, obviamente. Tá bom? É isso aí. Esqueci o que eu ia falar. Bora embora. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.